Olá, boa noite. Hoje, o motorista que atropelou a mulher na frente do terminal Santo Antônio, em Sorocaba, foi ouvido pela polícia. A vítima morreu. Veja a reportagem. Arlindo Aparecido Rodrigues, de 47 anos, foi interrogado por 1h30 no 5º DP de Sorocaba. Para a polícia, o motorista reafirmou a versão de que tinha autorização para virar à direita na avenida, mesmo com o sinal vermelho. Ele já, quando começou a trabalhar na empresa, há cerca de 1 ano e 2 meses, já foi passado para ele de que ele poderia sair do terminal pela direita, mesmo estando sinal vermelho, que ele deveria observar somente o fluxo de veículos à sua esquerda. Débora Aparecida Ferreira, de 39 anos, foi atropelada no último sábado, quando atravessava este trecho na saída do terminal Santo Antônio. Mesmo com o sinal vermelho, o motorista teria virado à direita e atingiu a mulher. Segundo o delegado, as câmeras da URBS não registraram o momento do acidente. Por isso, a identificação de testemunhas é fundamental para o andamento das investigações. Nós não temos essas testemunhas e é muito importante, justamente para determinar de onde veio a vítima, aonde ela estava e como realmente aconteceu esse atropelamento. Os policiais militares que estavam no dia do acidente devem prestar esclarecimentos nesta quinta-feira. No dia 21 de janeiro, Renato Gianola, diretor-presidente da URBS, também deve ser ouvido. Junto com o resultado da perícia, será possível descobrir se a conversão livre à direita estava corretamente sinalizada na saída do terminal Santo Antônio. Esse laudo vai determinar o desfecho final desse inquérito. Se existe a responsabilidade por parte do motorista de ter passado no sinal vermelho, se existe sinalização permitindo essa manobra e também vai determinar se existe a responsabilidade administrativa do poder público. Enquanto as investigações prosseguem, seu José, pai de Débora, precisa lidar com a morte da filha. Segundo o aposentado, só depois de 4 dias do acidente, um responsável pelo consórcio do transporte público de Sorocaba entrou em contato com a família. Ele só perguntou para mim se a gente estava tomando algumas providências quanto ao sistema prático da situação. E eu falei que não, que nós ainda estamos na fase ainda de calmar os ânimos, né, de ficar mais calmo, para depois ver o que tem que ser feito. Débora deixou 2 filhos e todos na família estão abalados, sem conseguir dormir direito. Sem contar mais com a única filha, seu José só espera que o caso seja solucionado. A gente espera que as autoridades tomem providência para que isso seja mudado, para que não venha ocorrer de novo, né? Que não tenha mais uma família sofrendo que nem a gente. Que dureza isso, não? E a URBS, por meio de nota, informou que a saída do terminal Santo Antônio, onde aconteceu o acidente, possui a chamada direita livre, utilizada pelos motoristas do transporte coletivo exclusivamente para a conversão à direita, mas eles orientam a atenção antes de executar a manobra. A família de guarda municipal morto em Sorocaba faz questão de dizer que a vítima estava fazendo bico quando foi atingido. A família não se conforma com a perda. O pai, Fausto, conta que Danilo Ferreira dos Santos fazia bicos como segurança desde que entrou na guarda no fim de 2012. Ele foi morto no início da noite de segunda-feira, quando estava de folga da corporação e, de acordo com a família, trabalhava neste supermercado no Parque São Bento. A outra pessoa não foi, uma pessoa que ia ficar no lugar dele, né? Aí ele teve que substituir aquela pessoa que não foi, aquele amigo dele. A versão oficial da polícia é de que Danilo foi morto enquanto esperava a esposa, que trabalha no mercado. Ele foi baleado por 2 homens que estavam numa moto e ainda levaram um revólver do GM. A família também não acredita que o alvo dos criminosos era o estabelecimento. Ele estava conversando com um amigo, é isso que nós ficamos sabendo, e os vagabundos, os bandidos chegaram de surpresa, foi direto em cima dele, não foi direto em cima para roubar nada. Fausto diz desconhecer alguma proibição para bicos de GMs, mas, segundo ele, a família tentava convencer Danilo a parar de fazer os serviços de segurança. Muitas vezes eu falei para ele, para deixar de fazer esses bicos e ficar só no serviço dele, né, que é na guarda.
Ele fica trabalhando direto no serviço dele e parar com isso. É nessa hora que a gente tem que ouvir os pais, né? E a nossa produção entrou em contato com a Guarda Municipal de Porto Feliz, onde Danilo trabalhava, para saber se é proibido ou não os oficiais fazerem bicos no setor da segurança. Mas até o fechamento dessa edição, não tivemos nenhuma resposta oficial. Também entramos em contato com a assessoria do supermercado, mas o proprietário não foi encontrado. Um jovem de 22 anos, olha que absurdo, atirou 6 vezes contra a ex-namorada no bairro São Roque, em Laranjal Paulista. Segundo a Polícia Civil, quando a jovem chegou da faculdade, encontrou o agressor que disse que tinha um presente a entregar a ela. Dentro da caixa estava o revólver. Os disparos atingiram tórax, pernas e a cabeça. Ainda segundo a polícia, eles namoravam por 2 anos e há 2 meses estavam separados. A vítima foi encaminhada em estado grave ao Hospital das Clínicas em Botucatu. O consulado brasileiro visita o jovem de Sorocaba que permanece preso em Miami. Agora o governo tenta viabilizar uma ligação de Francisco Fernando Cruz para a família. Uma nova audiência está marcada para o dia 24 de janeiro. Se condenado, Francisco pode pegar 5 anos de prisão e pagar multa de $250 mil, o equivalente a R$600 mil hoje. O estudante é suspeito de enviar e-mails com ameaças de bomba para a polícia e uma empresa aérea. Tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. Depois que o Noticidade mostrou ontem à noite a situação do canil em alumínio, ativistas entraram em contato com a nossa produção para dizer que pelo menos uma atitude foi tomada. O local foi limpo. Acompanhe. As baias foram limpas sem sinal de ração misturada com fezes, os cachorros lavados e os doentes separados dos saudáveis. 2 foram levados por uma ONG de Sorocaba para tratamento. A situação encontrada foi bem diferente da divulgada pela TV Sorocaba SBT quando os animais estavam em situação precária. Outro ponto mostrado pela reportagem foi o armazenamento incorreto dos remédios, situação criticada por este veterinário. Material de controle de ectoparasitas misturado com vermífugo, com outros medicamentos de uso oral, numa plataforma, numa prateleira, nessa base completamente... É tudo errado. E nesta quarta, esta mesma situação não havia mudado. Os medicamentos continuavam espalhados pela prateleira. Porém, para o veterinário responsável pelo canil, não há problema nisso. Qual é o problema? E desde que eu saiba qual é o medicamento que está ali dentro, quem está ministrando o medicamento sou eu que estou passando para funcionário aplicar, não tem problema nenhum. Para a presidente da Associação Protetora dos Animais, as condições do canil realmente são problemáticas. Para tentar solucionar, a ONG tenta uma parceria com a Prefeitura há 1 ano, mas o projeto ainda depende de aprovação na Câmara. A intenção é intervir nas zoonoses. Nós temos um projeto de castração dos animais. No mínimo, nós colocamos no nosso projeto uma média de 30 animais mensais, sendo animais da cidade, de proprietários particulares, do canil e de rua. Temos também a melhor alimentação com relação à medicação, resgates e manutenção do canil, com pessoas que fazem a limpeza e o resgate. A situação nas zoonoses de alumínio está longe de um final feliz. Um dos defensores dos animais que esteve aqui na terça-feira registrou um boletim de ocorrência por maus tratos. Agora a Polícia Civil vai realizar uma perícia, mas a data para que isso aconteça ainda não foi definida. Mas pelo menos alguma coisa foi feita. E o jornalismo da TV Sorocaba SBT é assim. A gente mostra o problema em busca da solução. E para nos enviar sugestões de reportagens, entre em contato com a nossa produção pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo nosso telefone, que é o 15 32 38 8804. Eu vou repetir, 15 32 38 8804. Depois do fim da greve, Santa Casa de Sorocaba ainda negocia pagamento de médicos e não descarta uma nova crise. A entidade chamou a imprensa para explicar os seguidos problemas no atendimento. Segundo diretores, santas casas de todo o país enfrentam dificuldades financeiras. Mas este ano, um dos repasses públicos vai aumentar em R$180 mil. O incentivo à contratualização, pago pelo governo federal e repassado pela Prefeitura de Sorocaba, subiu de 360 mil para 540 mil reais. Com a assinatura da contratualização
em novembro passado agora, apesar dos cálculos terem sido feitos em cima de uma média histórica e não sobre novos valores, já tivemos o benefício de recebermos 50% sobre o incentivo à contratualização, que é um valor oferecido pelo Ministério da Saúde para estimular as instituições hospitalares, principalmente as filantrópicas, a aderirem a esse processo novo. A provedoria informou que a Santa Casa tem uma dívida de 50 milhões de reais. 30 milhões por causa de empréstimos bancários, mas estaria se reorganizando para resolver a situação financeira. A Santa Casa ainda negocia com o médico pagamentos atrasados desde o ano passado. A entidade propôs quitar essa dívida em 6 parcelas que começam a ser depositadas no fim de janeiro e ainda se comprometeu a pagá-los em dia em 2014. Uma equipe de pediatria avisou que poderia deixar de atender no local, mas, segundo o gerente de relacionamento com o cliente do hospital, isso não deve acontecer. Fizemos uma contraproposta, fizemos uma negociação e acredito que ela tenha saído concordando com a continuidade do atendimento. No início do ano, médicos paralisaram as atividades no convênio e esta semana funcionários fizeram greve. Só terminaram a paralisação porque a prefeitura adiantou o pagamento de um repasse. Apesar de tentar solucionar os problemas, a Santa Casa não descarta novas crises. Estamos organizados para que isso não aconteça, mas como a Santa Casa, as Santas Casas, elas são entidades extremamente complexas. Essa garantia só será plenamente confirmada no passar dos dias. Fugiu do controle do dirigente, com certeza foi isso. Porque dinheiro está entrando, mas onde que está indo? É isso aí. O assunto ainda é greve, com a paralisação dos funcionários da empresa de ônibus Serra Azul, em Piedade, Salto de Pirapora. A empresa de ônibus Vila Elvio deverá assumir alguns horários de 3 linhas do transporte coletivo na cidade de Piedade. De acordo com a assessoria do sindicato da categoria, em reunião entre a diretoria da atual empresa e o sindicato, ficou decidido que os salários atrasados, vales-refeição e as férias serão pagos até sexta-feira. Até que os salários sejam depositados, os trabalhadores permanecem em greve. Imagens fortes que nos chocam, mas infelizmente fazem parte da nossa sociedade. A antiga estação de trem é usada como Cracolândia em Itapetininga. O principal ponto de encontro dos usuários fica entre a Vila Arlindo Luz e a Vila Paulo Aires. A área é bem próxima à linha férrea que corta Itapetininga. O prédio, que já foi usado pela empresa responsável pela ferrovia, agora é moradia principalmente de mulheres que experimentaram e permanecem com o vício. Segundo as próprias usuárias, o crack é o entorpecente mais comum entre elas. André já passou pelo problema e agora ajuda quem não tem muito apoio. Eu estava fazendo um culto aqui, na medida do possível eu trago água, eu trago marmitex, alguma coisa que eu possa trazer, roupas. A permanência dos viciados no local deverá ser interrompida, mas ainda sem data. De acordo com o secretário de gabinete de Itapetininga, assim que a linha férrea for transferida, problemas relacionados ao tráfico e também ao uso de drogas deverão acabar ou, no mínimo, reduzir bastante. A prefeitura tem um projeto junto ao DENIT, um convênio já estabelecido, onde prevê a transposição da linha férrea, passando ao norte do município, numa extensão de aproximadamente 22 quilômetros. É evidente que, resolvida a questão da transposição, serão resolvidos os problemas das drogas. Cenas como estas não são comuns na cidade, afirma o secretário de Promoção Social. Ele diz que semanalmente são realizadas blitz de acolhimento e a prefeitura oferece projetos a quem quer abandonar os entorpecentes. Oferecemos um lanche, uma roupa nova, um sapato, um cobertor, um acolhimento, um refrigerante, para ir ganhando a amizade e a credibilidade deles, para então trazê-los para o albergue, para o serviço de SOS,
onde eles têm cama, comida, banho, roupa nova e o encaminhamento para o CAPS. Até que a linha seja transposta e a região revitalizada, os vizinhos do galpão temem pela segurança. Para nós é um risco, porque nós não sabemos quem está lá. Se eu fosse vizinho daqui, eu também ficaria apreensivo. É um lugar feio, é escuro, as pessoas que estão aqui, elas estão doentes, com certeza, é um problema de segurança pública. E um menor de 16 anos foi detido com mais de 5 quilos de maconha em Tatuí. Ele foi abordado quando saía de um terreno no Jardim Europa com várias porções da droga. No local foram encontrados os tijolos. Ele foi encaminhado à delegacia e está à disposição da Justiça. A quinta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e previsão de chuva a qualquer hora. As temperaturas devem variar entre 20 e 29 graus em Sorocaba. Confira agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Piedade, as temperaturas variam entre 18 e 27 graus. Capela do Alto registra a mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Em Jundiaí, a máxima pode chegar aos 30 graus e a mínima deve ser de 20 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Sabe aquela dor de cabeça que incomoda muita gente? Pois é, quem tem enxaqueca sabe disso. E dependendo do caso, a crise pode durar até 3 dias. Um som normal, como o toque do telefone ou a TV, se torna insuportável. O barulho do ventilador, então, parece uma hélice de helicóptero para Ângela quando ela tem uma crise de enxaqueca. A sensibilidade ao som é um dos principais sintomas da doença. E, para piorar, o local de trabalho dela fica bem em frente a uma avenida movimentada. Outro sintoma, este mais conhecido da enxaqueca, é aquela dor de cabeça de tirar qualquer um do sério. É uma dor chata que não, na realidade ela não diminui, ela só tem uma intensidade bem maior. Barulho, nada. Tudo parece na realidade um barulho enorme dentro da cabeça. Outro incômodo é a fotofobia, a irritação com a luz. Tem que ficar isolado, tem que ficar no escuro. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos pacientes com enxaqueca tem entre 25 e 45 anos. E as principais vítimas são elas. Estima-se que de 5 a 25% das mulheres sofram com a doença. A mulher passa a sofrer mais de enxaqueca do que o homem. Isso devido ao ciclo menstrual, ao estrógeno, aos hormônios femininos que estão envolvidos. Este neurologista explica que a enxaqueca é um problema genético. Tem que ter uma predisposição para ter este tipo de dor de cabeça. Você tem história familiar para enxaqueca. Às vezes a pessoa ela sofre de enxaqueca, mas às vezes tem o pai, a mãe, o irmão, o primo que também sofre. Então tem uma base genética para isso. Para evitar as crises e reduzir a intensidade da dor, sempre é recomendável tomar alguns cuidados no dia a dia, além do tratamento médico indicado. A pessoa que sofre de enxaqueca, ela precisa assim, inibir os fatores que causam dor. Às vezes alguns alimentos, estresse, noites mal dormidas. Ela precisa ter uma vida um pouco mais regrada. Pois é, assim como o médico falou na reportagem, cuidar da alimentação também é fundamental para quem tem enxaqueca. Conheça agora algumas frutas que auxiliam na prevenção da crise. As frutas amarelas são as que mais beneficiam no combate contra a enxaqueca. Mamão, laranja, carambola e mexerica são exemplos. As vermelhas também ajudam. As amarelas, elas têm beta-caroteno, elas são ricas em vitamina C, tá? E as vermelhas, elas têm o licopeno, que combate muitas doenças, né? E são antioxidantes, tá? E ao mesmo tempo também tem muitas fibras. Lembrando, as frutas podem ser consumidas diretamente ou em forma de suco, que é bom. Devido ao calor, a gente o consumo é maior de sucos, tá? E outra coisa, a enxaqueca é importante hidratar muito. Então o suco, ao mesmo tempo, as frutas são bem-vindas e fazendo suco a pessoa se hidrata também ao mesmo tempo. Se suco é importante, hidrata, que tal uma receita? Aí vão os ingredientes: ameixa, melancia, carambola, mamão, mexerica e maçã, com casca. A casca também tem fibras, então elas ajudam também tanto a combater a enxaqueca como melhorar o intestino também. Tudo batido junto, com água. O tempo no liquidificador vai do gosto da pessoa. Se preferir mais cremoso, menos tempo. Caso contrário, mais tempo.
Ah, e o açúcar vai dar preferência de cada um. A fruta já tem a frutose. Tá? Então, experimentar para ver se é necessário introduzir o açúcar, porque o excesso de açúcar pode encadear a enxaqueca. Então, aproveitar as frutas da época agora, que tem muitas frutas vermelhas e amarelas. Gostoso, né? E nutritivo e refrescante. Legal. O Noite em Cidade termina aqui. Tenha uma excelente noite até amanhã.